parte dos estudantes utilizaram os espaços abertos para escrever, para relatar os seus motivos, independentemente deles fazerem sentido ou não para nós com aquela categoria que estava ali. Portanto, o que tivemos de fazer foi uma análise mais ampla sobre as questões abertas, no fundo, colocá-las todas num saco e depois então alocá-las a cada uma das categorias. Aqui temos desculpem. E aqui já temos um resultado dessa análise. À vossa esquerda, os motivos dos que inativaram durante o decorrer do curso e depois os motivos dos que inativaram sem ter frequentado qualquer disciplina. E o que verificamos para já, numa leitura também ainda superficial, é que os motivos que entram como os 3 principais motivos alteram-se e a sua ordem também se altera. No caso dos estudantes que inativaram durante o decorrer do curso, temos em primeiro lugar a situação económica, a vida pessoal, a estrutura e o funcionamento do curso. E entre os estudantes que inativaram sem ter frequentado a situação económica, a situação profissional e aqui a vida pessoal. Vejamos agora, ao nível dos ciclos de estudo, as associações que se revelaram mais significativas. Apenas para os estudantes que inativaram a matrícula no decorrer do curso, consideramos que não valia a pena trazer aqui a análise mais detalhada sobre aqueles que inativaram sem ter frequentado. O que é que verificamos ao nível das licenciaturas? A motivação para o curso, as infraestruturas e equipamentos da universidade e a fase de transição e integração na universidade, são estes motivos que revelam associações significativas ao nível dos ciclos da licenciatura. Em termos de mestrado integrado, a estrutura curricular e o funcionamento do curso e o desempenho dos docentes. A nível de mestrado, a tese, estágio, trabalho de projeto. A nível de doutoramento, a situação profissional na altura. E ao nível da pós-graduação, a motivação para o curso, a estrutura curricular e funcionamento do curso. E pensamos que estes dados são particularmente interessantes para ir além da explicação inicial sobre os motivos económicos. Uma outra análise também, e apenas sobre os estudantes que inativaram a matrícula no decorrer do curso, mas agora por momento em que o fizeram. Na licenciatura, o que verificámos foi associações significativas. A situação económica na altura revela-se particularmente importante para os estudantes que inativaram no decorrer do primeiro ano. As infraestruturas com maior importância para os estudantes que inativaram no decorrer do segundo ano. O desempenho dos docentes com maior importância para os estudantes que inativaram no decorrer do terceiro ano. A situação profissional na altura com menor importância para os estudantes que inativaram no decorrer do primeiro ano. Portanto, esta perspectiva é igualmente importante porque nos dá uma cadência dos motivos acompanhando, digamos assim, a trajetória dos estudantes na nossa universidade. Em termos de mestrado, uma análise semelhante para o mestrado, a estrutura curricular e o funcionamento do curso surge como particularmente importante para os estudantes que inativaram no decorrer do primeiro ano. O desempenho dos docentes com maior importância para os estudantes que inativaram durante a elaboração da dissertação. Os serviços de apoio e aconselhamento da universidade com maior importância para os estudantes que inativaram durante a elaboração da dissertação e menor importância para os estudantes que inativaram no momento de transitar para a elaboração da dissertação. A situação profissional na altura, com maior importância para os estudantes que inativaram durante a elaboração da dissertação e menor importância para os estudantes que inativaram no momento de transitar. A vida pessoal na altura, com maior importância para os estudantes que inativaram durante a elaboração da dissertação. E não verificamos associações significativas por momento ao nível dos outros ciclos de estudo. Análise ao inquérito por entrevista. A última fase do estudo. Estas são as principais secções do inquérito por entrevista. Uma primeira no fundo, acompanham também as principais secções do inquérito por questionário. A caracterização socioeconómica, a trajetória escolar, os motivos que conduziram à inativação de matrícula e as perspectivas de futuro em termos académicos. E
aqui temos aqueles, a partir de uma análise categorial, aquelas que são os principais resultados da análise das entrevistas. Não trago os certos de entrevistas, mas porque ocuparia demasiado tempo a apresentação aqui. No fundo, esses certos, essas narrativas, que depois poderão ler de forma detalhada no relatório, esses certos o que vêm, de facto, é dar textura, se quiserem, vêm colorir os dados estatísticos que são sempre, perdoem, mais áridos, talvez. Não têm tanto rosto como têm esses certos, essas narrativas. E, de facto, as respostas dos entrevistados permitem reforçar aquelas que são as nossas conclusões a partir de 4 dimensões principais. São as primeiras. Por um lado, enfatizam os equilíbrios, muitas vezes também desequilíbrios, instabilidade, estabilidade da situação económica, aspectos relacionados com a estrutura curricular, o funcionamento do curso, maior ou menor desmotivação por parte dos alunos, que também não é sempre constante em função dos vários momentos. Aspectos relacionados com as dissertações, as teses e as orientações, onde naturalmente também se cruzam muitas variáveis, e por fim a gestão e conciliação entre as várias dimensões da vida. Por fim, as entrevistas foram também particularmente ricas na medida em que foi possível retirar daí muitas sugestões de medidas de combate ao abandono escolar. Muitas delas não foram também sintetizadas no documento que têm convosco, mas que ainda assim podem ser aproveitadas noutros momentos pela equipa reitoral. E chegamos ao fim do resultado do nosso estudo. Tem que ver exatamente com a apresentação das medidas que, de alguma forma, permitam minimizar o abandono ou, pelo menos, intervir em algumas situações que até certo ponto possam ser evitáveis. O nosso objetivo é, pois, sentar os alunos no banco que está dentro dos claustros, trazê-los para dentro da universidade. Vale a pena dizer que estas medidas que irei apresentar resultam, por um lado, dos resultados que analisámos a partir da base de dados dos serviços académicos, do inquérito por questionário, do inquérito por entrevista, mas também de uma sessão de brainstorming que fizemos a determinada altura aqui na Universidade, com recurso a um dinamizador externo e com participação de estudantes de vários ciclos de estudo, e também, em última instância, com recurso a um banco de ideias criativas que promovemos online, através de uma plataforma. Enviámos uma solicitação a todos os alunos da universidade e obtivemos uma participação bastante positiva e rica. O que é que nós constatamos num primeiro nível de intervenção? Constatamos que há inúmeras inativações administrativas, via requerimento, sem rosto. São inativações dirigidas à senhora reitora, mas a senhora reitora tão pouco chega a apreciar, no fundo, esses requerimentos, porque eles são analisados em níveis anteriores, nomeadamente ao nível dos serviços académicos, mas é mesmo assim. É mesmo assim o procedimento. Depois verificamos que constatamos um elevado número de estudantes que inativam sem falar com alguém. Verificamos que na academia somos todos nós, os professores, os pares, os colegas, os primeiros a identificar as ausências nas aulas, nas salas ou nas avaliações. E, de facto, coloca-nos sob uma responsabilidade enorme deste ponto de vista. E, naturalmente, o silêncio e invisibilidade por trás de muitas situações de inativação de matrícula, porque é verdade que nós detectamos que os alunos não estão lá ou não estão lá tanto, mas, do ponto de vista da instituição, o que temos é, mais à frente, um semestre depois ou 2 semestres depois, a constatação da inativação da matrícula. Portanto, parece-nos, pois, fundamental escutar os estudantes, e este é o nosso primeiro domínio de intervenção proposto. É preciso escutar os estudantes. Nós propomos medidas a curto, a médio e a longo prazo. Perdoem-me, não vou entrar no detalhe das medidas, eles constam de um documento que vos foi distribuído à entrada. Dizer apenas que a curto prazo propomos um conjunto de medidas que possam ser implementadas o mais rapidamente possível, se possível ainda no decurso do primeiro semestre, e algumas delas foram, nomeadamente uma ação de sensibilização ampla
de que é exemplo também esta conferência, através de cartazes, através de uma disseminação nas redes sociais institucionais, que já está feito, passou ao início. A médio prazo, propomos um conjunto de medidas que possam ser implementadas ainda no decorrer do presente ano letivo e, a longo prazo, digamos, possam ser iniciadas agora, pensadas agora, para implementar no próximo ano letivo, com início em setembro. Num outro domínio de intervenção, constatámos o quê? Que os estudantes desconhecem inúmeros serviços e apoios existentes na Universidade de Évora. E a sessão de brainstorming foi particularmente reveladora disto mesmo. Muitas vezes os estudantes sugerem serviços, sugerem apoios que de facto já existem, mas que eles desconhecem. Desconhecem também prazos, inscrições, regulamentos que estão disponíveis, estão publicados em papel, via web. Existe muitas vezes um desfazamento entre as expectativas que os estudantes colocam nos professores, nos pares, na universidade, o real funcionamento dos cursos e, de alguma forma, as exigências da vida académica, que são muitas, sabemos. Os estudantes desconhecem também inúmeros protocolos, programas específicos, oportunidades de estágios, de bolsa, etc. Parece-nos, pois, fundamental esclarecer os estudantes. Este é o nosso segundo domínio de intervenção e, a este propósito, propomos medidas a curto, médio e longo prazo. Num terceiro domínio de intervenção, constatamos igualmente que os estudantes enfrentam, um pouco como todos nós, naturalmente, momentos de indecisão, de dúvida, de ansiedade. Dificuldades várias também na gestão económica da vida cotidiana, portanto, não apenas naquele momento mais episódico de pagar a propina, mas, de facto, naquilo que é a gestão económica cotidiana de estar a estudar numa universidade, deslocado de casa, etc. Desconhecem procedimentos particulares, estatutos especiais, legislação específica que poderia ser utilizada em seu favor para os proteger de alguma forma, porque está pensada, está publicada exatamente para isso. E, por outro lado, notámos também, em alguns contextos, uma falta de preparação, diria, por antecipação, para aquilo que é a vida universitária, nomeadamente lidar com a distância, gerir orçamentos, preparar tarefas domésticas, etc. Neste domínio, parece-nos também aqui fundamental aconselhar os estudantes e propomos também um conjunto de medidas a curto prazo, a médio e a longo. Uma destas medidas está neste momento está também já em curso, tem que ver com o aconselhamento aos estudantes sobre soluções possíveis e disponíveis que a Universidade já tem para que eles possam lidar com as dificuldades que enfrentam no seu percurso académico, evitando de alguma forma que essas dificuldades se venham a traduzir numa situação de inativação da matrícula. Foi construído um endereço de e-mail para o qual os estudantes podem, enfim, enviar, reportar essas dificuldades e elas serão depois respondidas de alguma forma. Por fim, constatamos também que os estudantes vivem sentimentos de insegurança, de instabilidade económica, enfrentam imprevistos vários da vida pessoal, dificuldades várias também no percurso académico e muitas vezes acusam a falta de tempo, dificuldade em gerir o tempo. E, desse ponto de vista, parece-nos que aqui podemos apoiar os estudantes. Mais do que aconselhar, aqui talvez possamos apoiar os estudantes e, para isso, propomos um conjunto também de medidas a curto, a médio e a longo prazo. Este é o resultado do trabalho que nós desenvolvemos ao longo do último ano. Estou naturalmente disponível para responder às vossas dúvidas ou questões após a apresentação da professora Elisa. Muito obrigada pela vossa atenção. Senhora professora Elisa. Muito boa tarde a todos. Digamos que esta apresentação resulta do desafio da senhora vice-reitora no sentido de tentarmos, de algum modo, operacionalizar uma resposta. Recorrendo quer a alguma experiência que nós recolhemos
já com trabalho que tentámos fazer para responder a alguns problemas desta natureza. Digamos que o diagnóstico, de alguma maneira, não deixa de ser um caminho que nós adotamos com alguma facilidade. A operacionalização de uma resposta, digamos, que atravesse ou que, de alguma maneira, tenha que ser implementada numa instituição, digamos, é depois a tarefa mais complexa. Sobre o ensino superior, nós temos já 4 a 5 décadas de investigação, mesmo a nível internacional. Há universidades, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, que já ensaiaram e têm respostas, mas também têm recursos diferentes dos nossos e, portanto, nós, quando conceptualizamos a resposta no quadro de uma universidade, uma das coisas que temos de pensar é que os recursos são limitados e como é que nós podemos realmente responder aos problemas a partir da nossa realidade. Portanto, isto de alguma maneira, eu começo com o final da apresentação da professora Rosalina e que tem a ver um bocadinho com a natureza digamos, deste abandono. E aqui há ligações sempre ao insucesso, porque também nos abandonam os alunos que têm insucesso repetido, não é? Aqueles que não conseguem concretizar, e há alguns dados que eu depois, do próprio relatório, que são os momentos do abandono, que para mim também foram surpreendentes, porque nós normalmente temos tendência a colocar os momentos de maior risco em determinados períodos, que afinal até não são aqueles que são encontrados pelo estudo. Portanto, nós temos este abandono precoce que é silencioso, e eu pus aqui o primeiro semestre, mas se calhar não é o primeiro semestre, e era aquele que até agora nos preocupava mais. Digamos, esta perspectiva mais abandonante, que é a ausência, são os alunos que não nos vão aparecendo às aulas. E quando nós não os conhecemos, nem nos damos muito conta que eles lá não estão. Mas a verdade é que eles não inativam a matrícula, mas permanecem inscritos às disciplinas. E este abandono que é mais tardio, que é resultante ou de insucesso continuado ou do estudante, num determinado momento, se confrontar com dificuldades que não consegue ultrapassar. Portanto, eu, às 4 bolinhas da professora Rosalina, do escutar, aconselhar, esclarecer, apoiar, introduzi uma amarela que é o intervir. E como é que nós vamos intervir e mais tarde, para além das medidas a curto, médio e longo prazo, eu vou propor que se encontrem medidas estruturantes. Porque se nós não tivermos medidas estruturantes a que se dê continuidade sistematicamente, teremos então muita dificuldade em manter um padrão de resposta. Escutar, esclarecer, eu aqui, digamos, sintetizei de algum modo as propostas que estão no relatório, porque importa agora também responder em função dos resultados que obtivemos. E temos como propostas a divulgação das respostas existentes na universidade, imagem e comunicação, seminários de sensibilização tendo em conta as causas identificadas. Eu aqui quero fazer só uma pequena ressalva que também tem a ver um bocadinho com a nossa experiência. Quando nós organizamos seminários para os alunos e muitas vezes temos em mente responder a alunos que têm dificuldade, normalmente os alunos que nos chegam são os melhores alunos que nós temos, não aqueles que têm dificuldade, mas os que estão a trabalhar para a excelência. Também é importante que esses venham, mas isto significa que aquela franja que nos preocupa muitas vezes fica de fora do trabalho que nós fazemos e os quais tínhamos em mente inicialmente. O que me parece importante agora, depois deste estudo, é começarmos a fazer a monitorização do abandono. E é absolutamente fundamental definir os momentos em que se vai fazer a análise da situação dos estudantes, definir quem faz essa análise, quem é que faz essa monitorização, se ela é administrativa, se ela tem um cariz pedagógico, que recursos e que estruturas tecnológicas é que nós podemos
ter para obter essa informação com facilidade? Como é que se pode abandonar? E aqui eu pensei nesta questão, porque cada vez mais as instituições tendem para respostas rápidas e, portanto, abandonar com um clique. Portanto, se nós mantivermos esse tipo de resposta para alguém que está a pensar abandonar, nunca há oportunidade nem de contactar, nem de recolher informação, nem de intervir para que esse abandono deixe de existir. Portanto, aqui talvez seja, contrariamente a quase todas as medidas que nós tomamos de tornar os processos rápidos, de este talvez o dificultar e o personalizar. Depois, a comunicação eficaz entre serviços e estruturas. Portanto, nós temos que criar uma linha de comunicação de maneira a que as respostas nestas situações sejam obtidas com alguma rapidez, porque senão também não há a menor possibilidade de evitar que ele ocorra. Dentro do aconselhar, apoiar, portanto, a necessidade do aconselhamento sobre soluções possíveis e disponíveis para lidar com dificuldades que os estudantes possam enfrentar no percurso académico. Aqui é extremamente importante diferenciar dois momentos. Quem, quando e como é que recolhe a informação inicial sobre, digamos, alguns indicadores de que temos um estudante que pode abandonar a qualquer momento. E essa informação tem um cariz sempre administrativo, não é? E tem que ter uma logística associada, porque provavelmente serão até os serviços académicos o primeiro lugar onde, aí já é o sinal definitivo, não é? Provavelmente alguns de nós já deram conta que os alunos não estavam, que os alunos não apareciam, mas do ponto de vista formal serão os serviços académicos, em princípio, os primeiros a tomarem conta da decisão. Depois, desta informação, como é que nós recolhemos informação de cariz mais pessoal e social para uma pessoa que pretende abandonar? Porque também esta informação não pode ser recolhida de uma forma qualquer. E provavelmente é por isso que nós obtemos aquela informação, é por razão económica, não é? Portanto, porque a razão económica é aquela que socialmente é mais aceitável, ainda por cima numa fase em que estamos em crise. Portanto, neste momento até nem parece muito mal a quase todos nós dizer não tem dinheiro, não é? Portanto, é uma coisa, até se tornou quase comum. Tempos de crise. Depois, a informação académica. Num segundo momento, nós precisamos de avaliar e de uma intervenção especializada e de clarificar claramente quais são os apoios e que especialistas é que nós precisamos para dar resposta, digamos, a estas situações. Há que ressaltar o caráter pedagógico, académico, a questão. Uma pessoa que está em abandono, que vai abandonar, ou que está em insucesso, não está confortável na instituição. Portanto, terá razões. E provavelmente terá que haver um sítio, um lugar, onde, com alguma descrição e alguma reserva, estas pessoas possam, efetivamente, colocar aquilo que as aflige. E, portanto, a dimensão psicológica ou da avaliação psicológica é absolutamente fundamental. E a componente social, porque também, de facto, há os casos que as pessoas realmente não têm dinheiro, não é? E que não têm possibilidades económicas. Depois, o escutar, esclarecer, aconselhar, apoiar, a médio prazo, o reforço da tutoria pelos docentes, da tutoria por pares. E nós tivemos já um trabalho, e aqui, numa primeira fase, foi difícil de implementar. Faltou, pela intermitência, e eu aqui queria chamar a atenção, porque nós falamos que é necessário fazer um pacto para a educação, para a saúde, para a segurança social, mas também faz falta fazer um pacto para o trabalho que nós desenvolvemos na universidade em determinado domínio. Porque se os projetos ficam dependentes de cada novo reitor que entra, achar que é mais assim ou mais da outra maneira, o que acontece é que nós perdemos esse investimento inicial, ainda por cima de projetos que muitas vezes estão a ser implementados a nível experimental, porque nós não temos nenhuma receita em termos de intervenção
porque a diversidade das instituições é enorme, a vários níveis. Se cada vez que nós começamos a desenvolver um projeto, ele cai, se envolvemos a comunidade e, de repente, o projeto deixa de funcionar, o que acontece é que acabamos por desmobilizar as pessoas que, num momento, se envolveram e, a dada altura, quando nós queremos novamente retomar as atividades, confrontamos-nos com uma grande descrença das pessoas e com a falta de resultados, porque nestas coisas os resultados não são imediatos. Portanto, são resultados que demoram, há avaliações que têm que ser feitas, há coisas que têm que ser modificadas e nós temos que construir as respostas a pouco e pouco. Depois, o responder a dificuldades académicas que emergem no início e ao longo do percurso académico. Nós podemos ter programas de desenvolvimento de competências e temos trabalho também nessa altura. A atenção particular àquilo que hoje já se vai chamando o aluno novel. Nós temos já muita investigação em Portugal, quer para a área das ciências humanas e sociais, quer para a área das engenharias, sobre as necessidades que trazem os alunos que ingressam no primeiro ano, e temos estudos sobre transição e temos dados importantes já acerca destas questões. Formação no âmbito do ensino superior. É muito importante nós também reconhecermos que muitos de nós nos especializamos numa determinada área, mas que importa, até porque de há 10 anos a esta parte discute-se muito a universidade e a supercomplexidade dos tempos e o facto de vivermos num tempo de incerteza. E, portanto, se calhar, muitas das coisas que tínhamos organizadas até agora, e tendo em conta até a evolução tecnológica, estão a mudar com uma grande rapidez. E as próprias instituições têm que se adaptar a estes desafios. O que significa que, para nós, também é muito importante revermos a cada momento como é que nós estamos a trabalhar. Mais uma vez, eu volto a referir, nós temos 2 grandes modelos e muita investigação que nos veio, por um lado, dos modelos SRL mais nos Estados Unidos e dos modelos SAL mais modelos europeus, Ásia e Austrália, que nos podem dar informação, que trabalharam muitas questões do ensino e da aprendizagem e que será útil para todos nós podermos continuamente a olhar para aquilo que se vai sabendo e podermos nós próprios, de alguma maneira, melhorarmos também ao nível do ensino e ao nível da aprendizagem. O que me parece fundamental é que se criem estruturas de resposta sólidas que se mantenham em funcionamento e que não estejam suscetíveis a determinadas mudanças e que se criem respostas claras e eficientes que acabem por não defraudar as expectativas de quem nos procura. Porque, se nós não tivermos uma estrutura que dê resposta a um aluno que, num momento de dificuldade, nos solicita alguma intervenção, então é natural que esse aluno nunca mais nos procure. É o mais provável. Portanto, penso que é importante. Nós já temos algumas atividades, já temos algumas medidas. Penso que todas elas podem ser reanalisadas, reoperacionalizadas e, acima de tudo, garantir que se cria uma estrutura que permanece na universidade e que vai dando resposta aos problemas. Depois, a longo prazo, nós temos o escutar, o esclarecer, o aconselhar, o apoiar, a monitorização do abandono e do insucesso e uma proposta de um sistema eletrónico, provavelmente, que seria muito apreciado pelos diretores de curso, que gostariam de ter com muita facilidade de informação neste aspecto. Recursos académicos, como uma agenda académica dinâmica, o suporte à gestão financeira pessoal, haver uma aplicação informática que possa ser fornecida aos estudantes, e depois, em termos da oferta formativa, a sua diversidade, a atenção aos alunos de primeiro ano e o desenvolvimento de competências transversais de estudo e de aprendizagem. Depois entramos naquilo que me pareceu que era importante, que são, de facto, as medidas estruturantes. Estas medidas estruturantes teriam que, de alguma maneira, dar resposta a questões como a qualidade da aprendizagem, a qualidade do ensino, as preocupações com os alunos que nos chegam pela primeira vez, o insucesso e o abandono.
porque nós gastamos imensos recursos a abrir a porta da frente para entrarem os alunos e depois eles acabam-nos por sair pela porta de trás, não é? Portanto, temos que arranjar maneira de fechar essa porta para, de alguma maneira, conseguirmos garantir que o trabalho que fazemos numa fase inicial fica preservado no quadro da instituição. Estas medidas estruturantes precisam dos dirigentes desde a reitoria às escolas e todas as pessoas que têm responsabilidades, quer ao nível da gestão da universidade, quer da própria gestão dos cursos. Precisa que sejam envolvidos estudantes, docentes e não docentes, e precisa também de alguns especialistas para dar respostas a questões particulares e específicas. Digamos que, a partir desta ideia que nós somos uma universidade com o C de Cidade de Évora, não é? Porque a universidade está espalhada por toda a cidade, e das conversas que foram surgindo com a senhora vice-reitora sobre como é que poderíamos, de algum modo, operacionalizar uma resposta mais estruturante, surgiu-nos esta ideia de uma cidadela académica. Uma cidadela académica onde vivem todas as pessoas que fazem parte da comunidade, onde todos podem ter um papel e sem o qual é difícil que as coisas funcionem. Portanto, qual é a estrutura governativa ou organizativa da cidadela terá que ser depois a reitoria a decidir, porque eu pelo menos entendo-a como uma comunidade em que todos nós, de alguma maneira, podemos contribuir para resolver o problema. Quais seriam então os objetivos? Construir respostas que promovam a qualidade da aprendizagem e do sucesso académico dos estudantes, responder aos estudantes com insucesso académico ou em risco de abandono, construir respostas que promovam a qualidade do ensino e da avaliação, disseminar boas práticas de ensino e avaliação existentes na universidade, porque as 3 edições que nós fizemos da Conferência Internacional sobre o Ensino e a Aprendizagem no Ensino Superior, em todas elas houve propostas de mais de 50 comunicações de professores da casa. O que significa que nós temos, por aí também escondido, um bocado como ao abandono, um certo know-how que é absolutamente fundamental, que encontre um espaço onde ele possa ser útil. Porque, para além da sua especialização, todos nós somos professores e muitos de nós estamos preocupados com a qualidade do nosso trabalho. Promover o debate e a reflexão sobre o ensino e a aprendizagem e elencar medidas concretas a serem implementadas. Isto também é um trabalho que pode ser construído por todos nós. Depois, precisamos de instrumentos essenciais de avaliação, diagnóstico e intervenção. Precisamos do serviço de psicologia e também de saúde. Nós fomos das primeiras universidades que, nos anos 90, criámos um serviço de psicologia. Portanto, agora, passando assim por cima disso tudo, neste momento não temos. Mas precisamos de ter. E, portanto, é absolutamente fundamental que a universidade crie uma resposta eficaz a este nível. Precisamos também de um centro de inovação educacional. E eu penso este centro como um centro onde todos aqueles que trabalhamos, e como falava há bocado, das pessoas que apresentam comunicações neste âmbito, se possam reunir e possam trabalhar e possam construir e inovar ao nível daquilo que é a nossa atividade. E eu aqui estou preocupada não com a investigação, mas com a atividade docente. Até porque a investigação assumiu um predomínio sobre tudo. Portanto, muita gente está preocupada com a investigação. Eu, neste momento, preocupa-me essencialmente o ensino. Porque, a partir do momento em que nós continuamos a ter ou o corredor ventanoso em que os alunos saem e entram, ou não nos preocuparmos com a qualidade do ensino, ficamos, provavelmente, só com os centros de investigação. E penso que temos que voltar a pôr a tónica naquilo que, digamos, é o coração da universidade, que são os seus estudantes. E depois temos a ação social, que é absolutamente fundamental para dar respostas a situações que de alguma maneira são identificadas. Ora, isto é um desenho da cidadela, ainda má arquitetura e pouca construção civil.
que, no fundo, esta cidadela é representada pela comunidade de estudantes, docentes e não docentes, não é? Todos os que vivemos no dia-a-dia. Obviamente tem que ser qualquer coisa dependente da vice-reitoria e, como está neste momento, o Gabinete de Apoio ao Estudante. Mas o coração terá que ser sempre com serviços que estão claramente identificados e onde se possa, de alguma maneira, fazer um encaminhamento que se sabe quais são os passos que se vão seguir. Portanto, isto tem que ser objetivo. Muito e em grande e em estreita relação com as escolas. Portanto, precisamos de um serviço de psicologia, já temos os serviços de ação social, os serviços académicos e os diretores de curso, mas mais do que isso, precisamos de uma forte interligação entre estas 4 componentes para podermos ter uma resposta efetiva. Parecia-me muito importante a tutoria pelos docentes e a tutoria por pares, que nós vemos desenvolvendo em regime de voluntariado, portanto, quer voluntariado de estudantes, quer voluntariado de docentes, e temos um problema aqui para resolver, que é o contacto entre os docentes e os alunos, porque muitos deles não dão resposta, mas isso é algo sobre o qual temos que pensar. E dentro desta cidadela nós teríamos que ter 2 preocupações. Ao nível do primeiro ciclo, com preocupação com o primeiro ano, mas não só. Estes, digamos, triângulos amarelos são os meses em que o estudo identificou serem os que apresentam maior risco para o abandono, e temos também na formação pós-graduada que repensar, porque ela tem características e dificuldades diferentes e também momentos e riscos diferentes. Mesmo hoje nas universidades europeias começa-se a trabalhar e a criar respostas especialmente para as formações pós-graduadas, e aí a pensar na área de investigação. Porque se nós pensarmos muito os nossos mestrados, especialmente os mais profissionalizantes, muitas vezes, ou até mesmo os doutoramentos, acolhem pessoas que há muito tempo estão afastadas do sistema de ensino e que, numa primeira fase, têm dificuldades em entrar na pesquisa bibliográfica, nas metodologias de investigação, e esse trabalho começa a ser feito dotando as pessoas quase de competências transversais. E isso é importante para garantir, digamos, o sucesso depois na realização já dos trabalhos de investigação. Este slide, digamos, é o voltar, digamos, da estrutura para a componente mais pessoal. Portanto, nós falamos de abandono e de insucesso, mas não são eles os sujeitos, não é? Portanto, o abandono e o sucesso é a consequência de alguma coisa que se passa com os sujeitos. Trabalhar com pessoas que estão ou em risco de mudança, ou em risco de abandono, ou em risco de insucesso, significa que nós temos de trabalhar em processos de mudança. E muitas vezes mudança conceptual, mudança de perspectiva, ou até da forma como se conceptualiza, mudança ao nível das expectativas, tornando-as realistas, etc. E, portanto, é por isso que são precisas medidas estruturantes. Porque se não houver um trabalho com alguma continuidade e durante algum tempo, nós não conseguimos dar resposta, porque não há vacinas para isto. Não é? Igual para o Zika parece que vai haver rapidamente. Mas para esta questão não haverá uma vacina. Terá que haver trabalho árduo e continuado, e porque até mudar nós sabemos o quanto é difícil. Eu queria só deixar um pequeno vídeo, uma curta-metragem curtinha, mas que eu acho que, tendo em conta o silêncio do abandono e mais alguns aspectos que nós falamos, esta acessibilidade.
Okay. Muito obrigada, Sra. Professora Elisa.